precisamos de observar mais a mesa. Então, antes de celebrar a ceia do Senhor, havia uma partilha. Olá, meu nome é Daniel Matheus Ladeira e hoje eu gostaria de dar continuidade naquela mensagem que eu disse entre a cruz e a mesa, né? Essa mensagem, essa segunda parte da mensagem agora, a primeira parte foi o sentido da cruz, a segunda parte então é o sentido da mesa, né? A relevância da mesa para as nossas vidas. Ela teve uma inspiração em uma mensagem do Paulo Borges, onde ele diz o seguinte: nós precisamos de observar mais a mesa. E aí ele faz um relato que é interessante, que ele diz assim: Jesus, quando quer explicar algo para os discípulos, ele leva os discípulos até a mesa. E aí os discípulos veem a cruz e não entendem a cruz. Jesus não repete a cruz, a crucificação. Jesus repete a mesa quando ele volta e fica 40, 50 dias junto com os discípulos, né? Se esse canal te abençoa e você deseja contribuir com esse canal para que nós possamos cada vez mais profissionalizá-lo, você pode fazer um depósito utilizando essa chave Pix. A partir dessa mensagem do Paulo Borges, me surgiu uma luz, eu pensando sobre, existe um caminho entre esses dois símbolos, esses dois arquétipos existenciais de como levar a vida, né? Fundamentais para a nossa compreensão cristã. O primeiro símbolo relatado é a cruz. Hoje eu gostaria de falar então da mesa. Não vou ler o texto bíblico, mas você pode acompanhar o que eu vou dizer para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, nós temos ali o que nós conhecemos como a mesa do Senhor. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto como celebrar a Santa Ceia. E inicialmente, se vocês observarem esse texto, ler esse texto com atenção, vocês vão ver que Paulo vai dizer: olha, a ceia de vocês ela não está tendo sentido, porque existem pessoas que estão partindo, saindo desse lugar de comunhão com fome. Existem pessoas que estão saindo desse lugar desabrigadas, não assistidas. Existem pessoas que estão saindo desse lugar onde vocês se encontram e as suas vidas continuam, não tem transformação. Aí eu fiquei me perguntando, fui fazer uma breve aproximação do texto e o texto diz que antes deles celebrarem a ceia, tinha uma chamada festa do ágape. Ou seja, os mais abastados levavam então aquilo que eles tinham para aquele lugar. Era feito ali toda uma mesa, né? Os mais simples também levavam determinadas coisas. Era feita uma mesa naquele lugar e era repartido. Então, antes de celebrar a ceia do Senhor, havia uma partilha. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Que é o ponto da partilha. Eu me lembro muito bem quando eu me converti, eu não tinha uma condição financeira tão boa quanto eu tenho hoje, né? Eu venho de uma família muito simples, né? E eu lembro que quando a igreja se reunia, por várias vezes as outras famílias que tinham um pouco mais de condições pagavam a comida, pagava a carne, né? E a gente levava uma tubaína, a gente levava uma Tropicola, a gente levava uma Pepsi, a gente levava um Dolly Guaraná, enfim, a gente levava coisas mais baratas, né? E aqueles que tinham mais condições, que tinha casa de aluguel, que tinha chácara, que tinha sítio, que tinha, enfim, carros novos, eles levavam então coisas mais caras, né? E ali a gente celebrava a comunhão. Então tinha essa festa do ágape. Lendo esse texto eu me recordei desse período que eu vivi tão puro da fé, né? E aí cada um leva o que tem. Antes de celebrar a mesa, há uma partilha, né? Há um partilhar, há um dividir, há um olhar para o outro e dizer: eu não posso deixar você desassistido. O que estava acontecendo na igreja de Corinto é que essa festa do ágape havia se tornado uma vaidade, né? E aí é um ponto, um segundo ponto que eu queria tratar, né? O primeiro ponto é essa partilha. A festa do ágape, antes da mesa, há uma partilha, há um dividir, há um olhar para o outro, um olhar atento em relação ao outro. Mas há também a possibilidade, é isso que a igreja de Corinto se tornou, há a possibilidade de nós termos uma desfiguração desse encontro. Como assim, Daniel? Nem sempre a realização de rituais
significa alguma coisa. Rituais podem ser extremamente vazios e fúteis. O que o apóstolo Paulo está olhando para essa igreja e ele está dizendo é o seguinte: vocês se tornam pior quando se encontram. Né? Então, existem determinados encontros que faz das pessoas piores do que elas já são sozinhas. Né? E eu arrisco a dizer que existem determinados encontros religiosos que faz das pessoas serem pior do que aquilo que elas são. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nesse encontro, quando nós não significamos esse encontro com base na partilha, com base na comunhão, com base na troca, né, de afetividades, com a base da equidade, com base na justiça, o nosso encontro religioso, os nossos rituais religiosos podem se tornar ou fazer de nós pessoas piores do que as que nós somos quando não estamos em um encontro. E aí, um outro ponto da mesa é que a mesa é o lugar onde nós devemos nos apropriar do sacrifício de Cristo. Nós fazemos uma apropriação desse evento fundamental, radical, revolucionário da nossa fé cristã, que é a cruz de Cristo. Então nós compreendemos a cruz através da mesa. Nós entendemos a cruz na mesa. É isso que acontece com os discípulos no caminho de Emaús. Havia toda uma explicação teológica do maior pregador do universo, que é Cristo Jesus, para eles. O coração deles aquecia. Mas é no partir do pão, é no partilhar, é no dar graças a Deus por aquilo que Ele nos ofereceu, que nós, então, reconhecemos a cruz, que nós entendemos a cruz. Né? Então, por isso, essa mensagem ela está em dois tópicos, que é entre a cruz e a mesa. Como se esses dois arquétipos, como se esses dois símbolos representassem uma construção, né, um processo de santidade, de compreensão da vida cristã. Enquanto a cruz, ela representa esse momento de oferecimento de Jesus, o amor de Jesus, a mesa significa a nossa ação de gratidão, de entrega a Jesus, através da partilha, da comunicação, da comunhão com os nossos irmãos. Bem, é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram dessa mensagem, não se esqueça de compartilhar, clicar aqui no joinha, deixar o seu comentário aqui logo abaixo. Enfim, até a próxima mensagem. Que Deus abençoe.